Oi, tudo bem? E aí, vamos continuar nossa história? Na semana passada, nós falávamos sobre a Páscoa e a gente viu que lá na Páscoa, a Bíblia conta duas histórias sobre a Páscoa, não é? E dessas duas histórias, nós vimos a primeira história. A primeira história da Páscoa, ou a primeira Páscoa, acontece lá no Egito, quando o povo de Deus é escravo do Egito. E aí eles oram, eles pedem a Deus e Deus liberta eles da escravidão. E aí eles vão embora, lembra disso? E aí teve que ter um animalzinho lá que foi sacrificado, lembra? Desse animalzinho, o cordeiro. Pois é, eles tinham que sacrificar esse cordeiro, aí tinham que passar o sangue dele na porta, lembra disso? Então, hoje nós vamos continuar nosso estudo da Páscoa e aí nós vamos estudar sobre a segunda Páscoa. A Bíblia conta sobre a Páscoa duas vezes e agora nós vamos ver a segunda vez. Lembra que eu falei na semana passada que a Páscoa também tinha a ver com um animalzinho? A segunda Páscoa tinha a ver com um animalzinho também. A primeira foi com o... Exatamente, com o cordeiro. E a segunda Páscoa tem a ver com outro animalzinho muito diferente. É um animal, deixa eu ver, branco. Um animal com pelo bem fofinho. Já sacou? Você falou coelho? Ah, não! Se você falou coelho, não! A Páscoa não tem a ver com o coelho. Embora todas as vezes que a gente pensa sobre Páscoa, a gente pensa em quem? No coelhinho da Páscoa. Quando tem aquela história, né? Que todo mundo fala que o coelhinho da Páscoa traz chocolate e tudo mais. Deixa eu te contar uma coisa. Ó, mentira! Essa história não é verdade. A Páscoa não é do coelho. A Páscoa tem a ver com o cordeiro, mas é um cordeiro diferente. Você reparou que eu tô diferente? Falando nisso, o que tem de diferente em mim? Para, me olha, observa. Sim, essa coroa. Quem que usa coroa? Sim, é verdade. Os reis, as rainhas, os príncipes, as princesas. E essa coroa aqui, ó, vai fazer parte da nossa história, porque ela é a coroa do cordeiro. Mas peraí, cordeiro usa coroa? Esse cordeiro aqui não usa coroa, mas o cordeiro da nossa história é um rei, e um rei usa coroa. Então vamos lá? A nossa história de hoje começa, ó, muito tempo atrás. A nossa história de hoje começa quando Deus criou todas as coisas. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou também um casal de cada animal, não era? Tinha o leão e a leoa, tinha a girafa fêmea e a girafa macho, tinha a vaca e o boi, e assim por diante. E Deus criou também um casal de seres humanos. Você sabe muito bem que o casal de seres humanos, como eles se chamavam? Adão e Eva. Num belo dia, Deus deu uma ordem para o Adão e a Eva que eles poderiam cuidar de todo o jardim. Deus também falou para eles cuidar de todas as plantas, mas Deus disse para eles que eles não poderiam comer uma única árvore, o fruto de uma única árvore, que era o fruto proibido. E aí a serpente foi lá, contou mentira para eles comeram o fruto e aí pecaram, desobedeceram a Deus. Ficaram com vergonha, se esconderam porque eles estavam sem roupa. Deus, então, para resolver o problema deles, fez roupa para eles, mas eles foram expulsos do jardim do Éden. Aquele paraíso, aquele lugar mais lindo onde eles moravam. Você lembra dessa parte? Pois é. Quando Adão e a Eva pecaram e desobedeceram a Deus, eles tiveram uma condenação. Qual foi? Você lembra? Deus falou para eles que se eles comessem do fruto proibido, eles iriam morrer. Mas eles morreram de verdade? Tipo, caiu duro para trás e morreu? Não naquela época. Eles tiveram um tipo diferente de morte, que foi a morte espiritual. Essa morte que eles tiveram afastou eles de Deus.
Antes Deus visitava eles, Deus ia na casa deles, eles eram muito amigos de Deus. E aí, porque eles desobedeceram a Deus, eles ficaram, ó, longe, longe, longe de Deus. E por causa disso, eles foram expulsos do Jardim do Éden. E agora eles tinham que conseguir a própria comida, tinham que conseguir sobreviver sozinhos, enfim. Nesse dia que Deus deu para eles esse castigo, Deus fez uma promessa também. E essa promessa está lá em Gênesis, capítulo número 3, no versículo 15. Deus disse que enviaria um filho dos homens que pisaria a cabeça da serpente e esmagaria a cabeça dela. O que será que isso quer dizer? Isso quer dizer que lá naquela época, Deus já estava pensando numa forma de nos trazer para perto, de nos trazer de volta. Lembra que eles brigaram porque desobedeceram a Deus e ficaram bem longe cada um de Deus? Pois é, o plano de Deus era enviar uma pessoa que fosse capaz de obedecer a Deus e nos fazer amigos de Deus novamente. E adivinha quem é essa pessoa que Deus prometeu lá em Gênesis capítulo 3? Exatamente, essa pessoa era Jesus. Jesus vinha para cumprir a promessa de Deus. Deus escolheu um casal simples, pessoas normais, o José e a Maria. E eles seriam os pais de Jesus. Jesus veio para cumprir o plano de Deus. Mas Jesus nasceu numa família muito humilde. Quando Jesus nasceu, essa família não tinha sequer aonde dormir. Então, Jesus nasceu num lugar muito simples. Nasceu lá na manjedoura, lá em meio aos animais. Essa história você já conhece, não já? Exatamente. Jesus veio cumprir a promessa de Deus. Deus disse que enviaria a solução para o nosso pecado. E a solução para o nosso pecado tem um nome. É Coelhinho da Páscoa? Não é Coelhinho da Páscoa. A solução para o nosso pecado tem um nome: Jesus. Bom, como que aconteceu? Jesus nasceu, como você viu, Jesus cresceu, foi uma criança um dia igual você é hoje. Jesus se tornou um homem e quando ele já era um homem adulto, Jesus começou o seu ministério. Quem sabe o que quer dizer ministério? Exatamente. Ministério é o trabalho que Jesus fazia obedecendo a Deus. Em seu ministério, Jesus falava para todas as pessoas que ele era o Filho de Deus e que as pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados. Bom, um dia, Jesus estava em uma festa e nessa festa era uma festa de casamento. Nessa festa, as pessoas estavam há muito tempo lá comendo, lá bebendo e aí acabou o vinho. Acabou o vinho, o que tinha que fazer? Tinha que comprar mais vinho. E aonde que ia comprar vinho? Não tinha lugar de comprar vinho naquela cidade. E aí, o que Jesus fez? Jesus fez o seu primeiro milagre. Todas as jarras de vinho estavam vazias. Jesus transformou a água em vinho. E esse foi o primeiro milagre de Jesus. Jesus transformou a água em vinho naquele casamento. E as pessoas que estavam ali comendo, festejando por causa daquele casamento, nunca haviam tomado antes um vinho tão saboroso e tão gostoso. Foi o primeiro milagre de Jesus. Jesus, enquanto esteve entre nós, enquanto esteve aqui na terra, fez muitos milagres. Jesus, ele amava as pessoas. Jesus era a prova viva do amor de Deus. Jesus, ele ressuscitou mortos. Ele curou doentes. Jesus fez muitos milagres. Você sabe o que é um milagre? Milagre é uma coisa impossível para nós, que somente Deus pode fazer. E adivinha quem fez muitos milagres? Jesus fez muitos milagres. Jesus, ele estava o tempo todo se preocupando com a dor das pessoas. E quando Jesus curava as pessoas, ele só dava uma prova do amor de Deus. Dava, sabe, um gostinho de todo o poder que Deus tem.
Era isso que Jesus fazia. Um dia, Jesus curou um homem aleijado, um homem que nunca andava, e essa pessoa passou a andar. Jesus, um dia, acalmou a tempestade. Jesus andou sobre as águas. E quando Jesus passava, as pessoas ficavam à sua volta para ouvir aquilo que ele dizia. Sabe por quê? Porque Jesus falava das coisas de Deus com autoridade. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus falava daquilo que ele conhecia, daquilo que ele vivia. Jesus era o Filho único verdadeiro de Deus. E por causa disso, ele falava com propriedade de tudo que ele conhecia sobre o próprio Deus. Muito bem. Jesus passou o seu ministério fazendo muitas coisas. Existiam aquelas pessoas que gostavam muito de Jesus, mas também existiam aquelas pessoas que sentiam muita raiva de Jesus, sentiam inveja de Jesus, que não acreditavam que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Bom, um dia, Jesus estava chegando em uma cidade, em Jerusalém. Nessa cidade, ele foi muito bem recebido. Por onde ele passava, as pessoas jogavam ramos para ele passar. Por onde ele passava, as pessoas jogavam suas capas para passar, para que ele passasse por cima. Ele foi recebido como um rei lá em Jerusalém. Muito bem. Só que Jesus veio para cumprir uma missão. Qual era a missão de Jesus? A missão de Jesus era nos unir a Deus. Quando nós desobedecemos a Deus, nós criamos com Deus uma dívida por causa do pecado. E nós, sozinhos, não podemos pagar essa dívida. E Jesus veio para pagar essa dívida no nosso lugar. Essa dívida, ela precisa ser paga por alguém que tenha capacidade de obedecer a Deus sem errar. E adivinha quem é essa pessoa? É verdade, essa pessoa é Jesus. A Bíblia nos fala que o salário do pecado é a morte. Todo mundo que peca tem que morrer. E Jesus veio para morrer no nosso lugar. Essa era a única forma de pagar a nossa dívida. Essa era a única forma de nos unir a Deus. Morrer em nosso lugar. E foi isso que Jesus veio fazer. Por onde Jesus passava, ele estava com seus amigos. Quem lembra o nome dos amigos de Jesus? Eram 12. Isso, eram os discípulos. Jesus estava sempre com os discípulos. E Jesus sempre avisou os discípulos: olha, meus amigos, que Jesus era amigo dos discípulos, né? Jesus sempre avisava aos discípulos: olha, meus amigos, eu vou precisar morrer, mas fiquem tranquilos, porque depois que eu morrer, eu vou passar 3 dias morto, mas eu vou ressuscitar. E eu vou vencer a morte. E quando eu ressuscitar, estará paga a sua dívida. Era isso que Jesus dizia. Você lembra, lá na primeira Páscoa, qual foi a ordem que Deus deu? Matar um cordeiro, isso, e fazer desse cordeiro um belo jantar, um belo banquete, não era? Pois é, e o sangue desse cordeiro seria o sinal para que as pessoas não fossem mortas, os filhos mais velhos, né? Os primogênitos. Lembra dessa parte? Lembra que eu te falei que tem a ver com um cordeiro? Exatamente. A Bíblia chama Jesus de o Cordeiro de Deus. E agora você vai entender por que a Bíblia chama Jesus de o Cordeiro de Deus. Bom, assim como a primeira Páscoa, Jesus se reuniu com seus amigos em uma ceia. O que é uma ceia? Uma ceia é um jantar. É um jantar especial. Você lembra que na primeira Páscoa teve um jantar especial com o cordeiro? Aqui nessa mesa nós vemos Jesus e os seus amigos, os discípulos. Quantos eram mesmo? Exatamente, eram 12 discípulos. Jesus estava com seus amigos nesse último jantar. E Jesus estava dizendo: eu vou morrer. Vou morrer, vou vencer a morte, mas eu vou ressuscitar. E aí, Jesus estava contando para essas pessoas:
eu serei traído e serei entregue por um dos meus amigos. E o meu traidor está aqui, entre vocês. E as pessoas que estavam ali, os discípulos ficavam pensando, será que sou eu? Aí o outro discípulo pensava, mas eu? Será que sou eu? Senhor, sou eu. E Jesus dizia, aquele que irá me trair está entre nós. Bom, antes de morrer, antes de cumprir a sua missão, Jesus estava na ceia. E na ceia, ele ensinou aos discípulos que haveria um sinal que nos lembraria do seu amor. E esse sinal seria usado como exemplo um cálice com vinho, com suco de uva. Esse seria a prova de que Deus se lembrou de nós e de que Deus derramou o seu sangue por nós. O cálice representa o sangue de Cristo, o sangue da sua dor, o sangue da sua morte por nós. E todas as vezes que vocês tomarem do cálice, vocês vão se lembrar da minha morte. Foi isso que Jesus disse. Jesus disse também para eles que o pão seria o sinal que nós teríamos para lembrar do corpo de Jesus. O corpo de Jesus seria simbolizado por esse pão que foi partido, que foi cortado em amor de todos eles. Bom, Jesus com seus discípulos beberam do cálice, comeram do pão e tiveram um belo banquete naquele dia, um belo jantar na ceia. O jantar terminou. E aí Jesus chamou os discípulos e disseram, vamos comigo? Vamos orar? E Jesus levou eles para um lugar chamado Getsêmani, um jardim também. Você lembra que a nossa história começou em um jardim? Como chamava aquele jardim? Verdade. O nome daquele jardim era Jardim do Éden. E agora Jesus foi parar em outro jardim, o jardim lá no Getsêmani. Esse jardim era um jardim muito especial, porque foram os últimos minutos de liberdade que Jesus teve. Jesus estava com seus discípulos e estava com os 12 discípulos e disse para eles, olha, vocês fiquem aqui, eu vou separar um tempo para orar, falar com Deus, porque a minha hora está chegando. A hora de sofrer já vai chegar. Vocês fiquem aqui. Jesus tinha 3 amigos especiais, Pedro, Tiago e João. Jesus chamou esses 3 amigos e falou, Pedro, Tiago e João, vem cá, vamos ali comigo? E aí Jesus foi com eles para um lugar mais afastado. Aqui estavam Pedro, Tiago e João. Jesus foi com eles para um lugar mais afastado e disse para eles, meus amigos, orem comigo, eu vou me afastar um pouquinho para falar com o Pai, orem por mim, vai ser muito difícil, eu vou sofrer muito, vamos orar, vamos falar com Deus. E Jesus se dedicou naqueles momentos para passar um tempo em oração. Jesus orava e falava com o Pai, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a sua vontade. Jesus deu uma orientação para os discípulos. Jesus fez um pedido, não fez? Para o Pedro, para o Tiago e para o João. Jesus disse para eles, orem, vamos orar juntos. Mas os discípulos estavam orando? Olha aqui onde estavam os discípulos, gente. Jesus disse para eles orarem e eles estavam, ó, dormindo. Jesus disse para eles, vamos orar, vai ser difícil tudo que eu vou sofrer, mas eles dormiram. Você acredita numa coisa dessas? Jesus foi lá e falou com eles, não, que isso? Acorda, como assim? Vocês não conseguem ficar 1 hora acordados em oração? Vocês precisam aprender a orar mais. Bom, Jesus voltou e foi orar novamente, falar com o Pai, porque Jesus estava com tanto medo. Jesus sabia tudo que ele ia passar, gente. Jesus sabia como seria difícil. E naquela noite, Jesus só pedia para Deus, Senhor, passa de mim esse cálice, mas faz a sua vontade. Ou seja, Jesus falava que mesmo com todo o medo que ele sentia, mesmo com toda a angústia que ele sentia, que a vontade de Deus fosse feita. E os discípulos? Onde você acha que eles estavam? Aqui, olha onde os discípulos estavam. Os discípulos estavam dormindo.
Mesmo Jesus tendo ido lá e acordado eles, Jesus pegou eles dormindo novamente. Jesus estava muito preocupado. A Bíblia fala que de tão preocupado, Jesus, suas gotas de suor eram tão grossas como sangue, de tanto que ele estava preocupado. E aí Jesus foi lá e falou, ó, vocês podem acordar e levanta. Chegou a minha hora. Chegou a hora de o Filho de Deus ser entregue. Você lembra que lá atrás, junto com os discípulos, lá naquele jantar, Jesus disse que o traidor estava entre eles? Sim, verdade, o traidor estava entre eles. Dentre eles estava Judas. Judas era um dos discípulos de Jesus, um dos amigos de Jesus, e que foi aquele quem o traiu. Judas era um homem ganancioso, Judas gostava de dinheiro. Judas foi lá com aquelas pessoas que não gostavam de Jesus, lembra? Aqueles homens que sentiam inveja de Jesus, que tinham ciúmes de Jesus, que não acreditavam que Jesus era de fato o Filho de Deus, lembra? Judas foi lá e fez um acordo com eles, falou, olha, eu sei onde Jesus está, hein? Se vocês quiserem, eu levo vocês até Jesus e aí a gente troca por dinheiro, sei lá, eu te dou a informação, vocês me dão dinheiro. E assim foi feito. Por 30 moedas, Judas entregou Jesus a esses homens. Esses homens queriam matar Jesus porque eles odiavam Jesus. Eles odiavam a forma como Jesus falava de Deus e da Bíblia. Eles odiavam a forma como Jesus fazia os milagres, como se Jesus fosse uma pessoa que queria se aparecer. Jesus, ele comia com pecadores. Jesus, ele não tratava as pessoas com diferença. Jesus amava a todos de forma igual. E isso deixava aqueles homens, com muita raiva. Então, eles tinham o plano de matar Jesus. Mas, já pensou? Jesus, onde ele ia, cheio de gente para ouvir. Jesus curava as pessoas, todo mundo gostava disso. Jesus andava e atrás dele andavam multidões de pessoas que queriam ouvir o que Jesus tinha para falar, os milagres que Jesus tinha para fazer. Você já pensou, se do nada aqueles homens matam Jesus? Nossa, a população ia ficar com muita raiva, você tá doido? Nossa, eles iam ficar assim, olha... Bom, o plano então era pegar Jesus escondido e condenar Jesus à morte. Por quê? Supostamente, se Jesus tivesse feito uma coisa muito errada e ele fosse condenado por essa coisa muito errada que ele estivesse fazendo, ninguém iria perceber que ele seria morto. E assim, Judas entregou Jesus no meio da noite. Onde Jesus estava? Como era o nome daquele jardim? Getsemane. Lá no Getsemane, Judas chegou com os soldados e beijou o rosto de Jesus como um sinal. Esse aqui é o Jesus que vocês estão procurando. Jesus disse para Judas, com um beijo você me traz, Judas? Eu imagino que deve ser muito ruim para Judas, né? Judas caminhava com Jesus, Judas tinha visto tudo que Jesus tinha feito. Judas ouviu as palavras de Jesus desde sempre. Mas por causa de quantas moedas que Judas entregou a Jesus? Sim, por causa de 30 moedas, Judas entregou a Jesus. E os soldados levaram Jesus como se ele fosse um bandido, como se ele fosse um ladrão, como se ele fosse um criminoso. Aqueles soldados zombaram de Jesus. Eles zombaram de Jesus, fazendo para ele uma coroa de espinho, colocando nele uma roupa que fizesse dele uma vergonha. E aí eles riam de Jesus e falavam, olha lá, o Filho de Deus, viva o Rei de Jerusalém, viva o Rei dos Reis. Mas eles falavam isso de maneira irônica. Eles falavam isso para zombar de Jesus. Eles batiam na cabeça de Jesus. Essa coroa de espinhos foi cravada na cabeça de Jesus. Você já espetou o seu dedo no espinho? Sabe como dói?
Exatamente, dói muito. E essa coroa de espinhos estava na cabeça de Jesus. As pessoas podiam libertar Jesus. Naquela época, as pessoas podiam escolher um prisioneiro para ser livre. Mas sabe o que as pessoas fizeram? Ao invés de libertar Jesus, as pessoas gritavam: crucifica! Crucifica! Ninguém queria soltar Jesus. As pessoas tinham inveja de Jesus porque Jesus obedecia a Deus, porque Jesus cumpria a palavra de Deus e porque Jesus fez aquilo que nenhum de nós é capaz de fazer. Jesus obedeceu a Deus por completo. Jesus não pecou. E isso eu não posso fazer, nem você, nem o papai, nem a mamãe, nem ninguém que você conhece, nem mesmo o pastor da sua igreja. Nós temos um coração sujo desde aquela época, lá naquele jardim, quando nós desobedecemos a Deus, quando Adão e a Eva desobedeceram a Deus. Bom, Jesus então não foi liberto pelo povo, Jesus foi condenado. Naquela época, a condenação mais vergonhosa, a condenação mais triste para uma pessoa era a condenação por morte de cruz. Jesus foi condenado a quê? Exato. Jesus foi condenado à morte de cruz. E quando um prisioneiro era condenado à morte de cruz, ele precisava carregar a sua cruz pelas ruas da cidade até o monte onde ele seria crucificado. Jesus sofreu tanto carregando essa cruz era tão pesada, mas tão pesada, que o soldado chamou uma pessoa para ajudar Jesus. A Bíblia fala que o nome da pessoa que ajudou a Jesus carregar essa cruz era Simão, de tão pesada que essa cruz estava. Nessa cruz Jesus seria pendurado. Você percebeu uma coisa? Até agora, quando Jesus falou alguma coisa nessa história? Nenhuma vez? Pois é, depois que ele foi entregue, depois que ele estava lá junto com os soldados, que ele estava sendo escarnecido, que ele estava sendo humilhado, Jesus abriu a boca para alguma coisa? Jesus ficou em silêncio, desde quando ele foi preso até quando ele foi crucificado. Naquele dia triste, Jesus foi pendurado numa cruz, entre ladrões, entre bandidos, como se ele fosse um desses, como se ele tivesse cometido crimes. Jesus não foi colocado naquela cruz de uma maneira carinhosa. Ele teve as suas mãos perfuradas por pregos. Ele teve os seus pés perfurados por pregos para que cabesse ali, pendurado ali. Mesmo quando Jesus estava ali, sendo humilhado, sendo maltratado, sabe o que Jesus disse? Em silêncio. E quando Jesus esteve em silêncio, a última coisa que ele disse no seu último fôlego de vida era, ele disse: Senhor, recebe o meu espírito. E Jesus morreu. Jesus morreu. Jesus morreu. Você achou que a nossa história tinha acabado? Não, nossa história não acabou, não. Jesus morreu. É verdade. Pendurado naquela cruz, naquele dia escuro, triste, sombrio. Mas a palavra de Jesus, a promessa de Deus não estava cumprida ainda. Não tinha terminado. Jesus disse que morreria e depois de 3 dias ele ressuscitaria. Quando Jesus morreu, ele foi sepultado. Naquela época, os sepultamentos eram diferentes de hoje. As pessoas eram colocadas assim, ó, nesses túmulos, e esses túmulos ficavam no meio de rochas, e o corpo da pessoa era colocado lá dentro. Foi assim que foi feito com Jesus. As pessoas que não gostavam de Jesus, os inimigos de Jesus, tinham medo que alguém viesse e roubasse o corpo de Jesus. Por isso colocaram 2 soldados lá, guardando a entrada daquele túmulo. Muito bem. Mas, como Deus sempre faz, a promessa de Jesus iria se cumprir. Muito bem. Depois de 3 dias, aconteceu um
terremoto. Quem sabe o que é um terremoto? Terremoto é quando as terras tremem, todas as coisas tremem, enfim. Aconteceu esse terremoto e a pedra que estava fechando o túmulo de Jesus saiu do lugar, foi removida. Ela foi removida e aqueles soldados que estavam ali guardando aquele lugar ficaram com tanto medo, mas tanto medo, que eles, correram. Havia algumas mulheres que seguiam a Jesus. Essas mulheres que seguiam a Jesus estavam indo até o corpo de Jesus para passar perfume nele, porque esse era o costume da época. E elas estavam assim pensando, nossa, como Jesus foi morrer, né? Um homem tão bom, assim. Jesus disse que ele ia voltar, mas já tem 3 dias que ele tá morto. Quando essas mulheres chegaram lá, a porta do túmulo estava aberta. E na porta haviam 2 anjos. E elas chegaram lá e falaram, o que aconteceu aqui? Essa pedra era muito pesada. No caminho elas vieram pensando, quem irá remover a porta do túmulo para a gente passar? Mas chegando lá, encontraram a porta aberta e 2 anjos na porta. Esses anjos estavam falando para elas, porque vocês estão aqui procurando entre os mortos alguém que está morto, alguém que está vivo. Jesus não está mais entre os mortos, Jesus está vivo. Gente, pensa na loucura que foi. Elas viram Jesus sofrer, elas viram Jesus apanhar com aqueles chicotes, elas viram Jesus ferido, elas viram Jesus pendurado naquela cruz e de repente 2 anjos falam para elas que Jesus não estava mais entre os mortos, que Jesus estava vivo. Pois é. Na mesma hora, o que elas fizeram? Elas correram e foram falar para os discípulos. Elas chegaram lá e falaram, gente do céu, vocês não vão acreditar, o que aconteceu? Nós chegamos lá para passar perfume em Jesus e de repente a porta do túmulo estava aberta e Jesus não estava mais lá dentro. Os anjos falaram para nós que Jesus ressuscitou. Você acha que os discípulos ficaram muito felizes com essa notícia? Como você reagiria? Eu ficaria assim, nossa, muito feliz. Eu ia dizer, nossa, verdade, Deus, Jesus falou que isso ia acontecer mesmo. Mas os discípulos, sabe o que aconteceu? Eles não acreditaram não, meu filho. Eles ficaram pensando, nossa, será? Mas por que Jesus não veio aqui então? Se Jesus ressuscitou. Eles tiveram que ir lá, pessoalmente, para ver que Jesus não estava mais lá dentro. Jesus estava vivo. Jesus apareceu novamente entre os discípulos. A Bíblia fala depois que ele apareceu para muitas pessoas, conversou com muitas pessoas. Teve uma vez que a Bíblia fala que Jesus conversou com mais de 3.000 pessoas. Enfim, Jesus cumpriu a sua promessa. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, é por isso que nós estamos aqui, vivos e bem. É porque Jesus ressuscitou que nós podemos ficar felizes, porque a palavra de Deus se cumpriu. Quem lembra por que Jesus morreu? Jesus morreu porque nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. E a morte de Jesus fez o quê? Nos uniu novamente a Deus. Jesus se reuniu com seus discípulos mais uma vez e disse para eles, eu não falei para vocês? Vocês deveriam ter confiado em mim, deveriam ter acreditado em mim. Eu morri, mas eu ressuscitei, eu cumpri minha promessa. E agora eu vou para o céu. E diante dos discípulos, quando os discípulos estavam assim, olhando para Jesus, Jesus, numa nuvem, começou a subir aos céus. E os discípulos estavam olhando e quando Jesus subia, Jesus dizia, eu vou para o céu, mas eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou preparar uma casa para receber todos vocês, para nós morarmos juntos nessa casa e nós sermos muito felizes lá. Jesus estava falando do céu. O céu é esse lugar onde Jesus está preparando para nós, para aqueles que reconhecem a sua necessidade de seguir a Jesus, que sem Jesus nós não somos nada. Enquanto os discípulos viam Jesus subindo aos céus, os anjos diziam para eles, olha, de onde Jesus subiu? Vocês viram ele indo para o céu?
dessa mesma forma, Jesus voltará. E quando Jesus voltar do céu, ele vai levar todos aqueles que obedecem à palavra de Deus, que tem Jesus morando no seu coração e que confiam que Jesus pode todas as coisas. Você tá aí até agora esperando eu falar do cordeiro, não tá? Fala a verdade, eu sei que você tá. Qual que é a semelhança desse cordeiro para nós na história de Jesus? Lembra lá na primeira Páscoa, eles não precisavam desse cordeiro para passar nas portas, e aonde esse sangue do cordeiro estivesse, a morte não chegaria? Jesus se comportou como um cordeiro. O cordeiro, quando ele é preso e quando ele vai ser morto, ele não dá sequer um gemido. Ele fica, ó, em silêncio, desde a hora que ele sai até a hora que ele é morto. E assim foi Jesus. Jesus permaneceu em silêncio, morreu como um cordeiro calado. Pagou por um pecado que ele não cometeu. Sabe quando você desobedece papai e mamãe? É pecado, não é? Sabe quando você conta uma mentira? É pecado, não é? Sabe quando você cola lá na escola? É pecado, não é? Pois é. Jesus pagou por tudo isso sem ter feito nada disso. E por causa do seu amor, hoje nós podemos sonhar com o céu e saber que o céu é esse lugar onde não existe choro, não existe doença, não existe morte, não existem coisas ruins. O céu é o lugar onde nós viveremos felizes para todo sempre, desfrutando do amor e da graça de Deus. Então, Jesus morreu e voltou para o seu lugar de direito, voltou para o seu trono ao lado de Deus Pai. Por isso nós começamos falando dessa coroa. Jesus morreu, mas está vivo e voltará para nos levar. Sabia que tudo isso que nós estamos vivendo nessa terra vai passar? Sabia que o medo por causa do coronavírus vai passar? Porque Jesus está vivo. Jesus está no seu trono. Jesus virá nos buscar. E é por isso que nós estamos felizes. Você lembra daquela música? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Jesus está vivo e por isso nós cremos no amanhã. Você percebeu aqui no meio dessa história alguma participação do coelho? O coelho fez alguma coisa nessa história? Não, não fez nada não. Você viu um coelho pendurado lá na cruz? Você viu um coelho apanhando? Você viu um coelho com espinha, uma coroa de espinho na sua cabeça? Não. Pois é, a verdadeira Páscoa é Jesus ressuscitado, Jesus vivo. O cordeiro não morreu por nós. Jesus morreu por nós. O coelho não pagou nosso pecado. O coelho não sofreu em nosso lugar. O coelho não foi o céu preparar um lugar para nós. Jesus fez tudo isso. Jesus, o Cordeiro de Deus, fez tudo isso por nós, por amor. Então, todas as vezes que alguém te perguntar qual é o verdadeiro sentido da Páscoa, é Jesus. Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, fechamos aqui. Lembra que eu te falei? 2 vezes a Bíblia fala sobre Páscoa? A primeira vez? Isso, lá no Velho Testamento, quando Deus liberta o seu povo da escravidão do Egito. E a segunda vez, quando Deus liberta o seu povo da escravidão do pecado. Então, nós podemos glorificar a Deus, agradecer a Deus, porque Jesus morreu por nós. Vamos fazer isso agora? Vamos fechar os nossos olhos, nós vamos falar com o Papai do Céu e agradecer a Deus pelo seu amor. Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Ó Deus, muito obrigado pelo seu amor. Obrigado porque o Senhor entregou Jesus para morrer por nós. Obrigado porque o Senhor entregou Jesus para sofrer no nosso lugar, para pagar aquele pecado que ele não cometeu. Sabe aquelas coisas feias que a gente faz? Foi por isso que Jesus morreu e nós te agradecemos por isso, Senhor.
Não nos deixe esquecer do sacrifício de Jesus, do amor de Jesus por nós naquela cruz. Nos ajude a lembrar sempre que o verdadeiro sentido da Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus está vivo, não nos deixe esquecer, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor abençoe nosso planeta, sofrendo com essa doença. Que o Senhor abençoe nossa casa, nossa família, nos livre e nos guarde de todo mal. E que o Senhor guarde o nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Gente, então é isso. Terminamos assim nosso estudo sobre a Páscoa. Semana que vem tem mais. Tem mais. Nós vamos estudar mais coisas sobre a Bíblia, mais verdades sobre a Bíblia. Que história será que vem aí, hein? Não perca, viu? Até semana que vem. Tchau!